Ei, meus queridos, para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Vamos continuar com a leitura da Bíblia. Hoje é 23 de fevereiro de 2022. Vamos ler o capítulo 24 de Êxodo. Lembrando que se você quiser inscrever no canal e às vezes você não sabe, é só clicar naquele inscrever, naquela letra vermelha escrito inscrever. Você não precisa de colocar dados nenhum, CPF, nem identidade, nem nada. É só clicar na palavra inscrever-se e já fica inscrito. E aí do lado aparece um sininho, que aparece 3 opções, nenhuma, personalizadas e todas. Aí você clica em todas, para todos os dias você receber as notificações do vídeo, para você acompanhar a Bíblia, se assim você interessar. É muito bom conhecer a Bíblia, porque a palavra nos diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Às vezes nós não conhecemos, não conhecemos o poder de Deus, porque nós não conhecemos a Bíblia, não conhecemos as promessas. Então é bom conhecer que às vezes não, nós estamos aqui no mundo cheio de promessas e é como se a gente recebesse uma herança muito grande e não pudesse, usufruir. Se tem muitas promessas de Deus, Deus está aí para cumprir, Deus está pronto para nos ouvir, mas nós não conhecemos. Aí nós não tomamos posse porque não conhecemos. Então vamos conhecer a palavra de Deus que vale a pena. Capítulo 24 de Êxodo. A confirmação da aliança, a aliança de Deus com o povo de Israel. Depois Deus disse a Moisés, suba o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão. Você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles se responderam em uníssono, ou seja, unânimes, né? Faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade do sangue a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Lembrando que Nadab e Abiú estavam aí, filhos de Arão. Eles assistiam lá ajudavam lá no altar com os sacerdotes. Depois, mais para frente, vocês vão ver o que aconteceu com eles, porque não levaram a sério, as ordenanças de Deus, brincou com as coisas de Deus e morreram. Porque Deus é muito misericordioso, mas não devemos brincar com as coisas de Deus. Temos que levar a sério, porque Deus é sério. Deus não brinca com nós, não. Deus não brinca com o ser humano, não. Deus leva o ser humano a sério. Por mais que a gente ache que a gente não é nada, na verdade ele não é mesmo, nós não somos nada, mas Deus nos leva a sério. Deus nos trata como pessoas importantes. Para Ele, o homem, o ser humano é muito importante. Então, também devemos levar as coisas de Deus a sério, principalmente Deus. Devemos ter temor de Deus, porque a Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, teme a Deus.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Moisés na presença de Deus. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25 de Êxodo. As ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Todo coração que for tocado, a dar a oferta. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. A Arca da Aliança. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Revista-a de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia. Revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca. Não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 cm de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. A mesa e os seus utensílios. Deus está dando instruções como fazer a arca, a mesa, o que vai colocar lá dentro. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos
e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. O candelabro de ouro. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Seis braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor. E 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele, para que ilumine a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Lembrando, meus queridos, que essas coisas foi na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Deus ordenou que fizesse essa arca, esse candelabro, essa mesa, tudo foi para a arca, né? A Arca da Aliança. Tudo que Deus mandou fazer. Hoje não se faz isso mais. Hoje não, hoje é diferente. Hoje nós temos o Novo Testamento, né? Jesus é cheio de misericórdia e hoje é muito mais fácil a gente servir a Deus. Antigamente era mais rígido. Para vocês verem mais na frente, os filhos de Arão morreram, porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Eu não sei que tipo de fogo estranho, não sei se foi alguma, né, adoração estranha, com brincadeira. Só sei que Deus se irritou com eles e os matou. Os 2 filhos de Arão, de uma vez. Então, antigamente era muito mais rígido. E hoje Jesus veio cheio de misericórdia para nos perdoar, nos compreender, conhece nossos limites, nossas falhas e nos ajuda e nos perdoa, nos dá sempre oportunidade para arrepender. Então vamos arrepender enquanto é tempo das nossas idolatrias, das nossas feitiçarias, dos nossos maus comportamentos, que Jesus está pronto para nos perdoar e nos purificar de nosso pecado, nos purificar de toda injustiça. Então vamos continuar lendo. Deus sempre faz questão de obediência. Então ele está aqui no Velho Testamento, ele ensinou a fazer a arca e queria, né, que o povo obedecesse, fizesse certinho. Por isso que ele passou as ordens para Moisés, que Moisés era o líder do povo. O tabernáculo, capítulo 26 de Êxodo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou melhor, vírgula, né? E de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 metro de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto, de cortinas na extremidade. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas, contrárias, umas às outras.
Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Às vezes você pode estar pensando assim, nossa parte da Bíblia é difícil, eu nem gosto de ler essa parte, talvez você ache que não é tão importante. Mas se não fosse importante, não teria sido registrada na Bíblia. E a Bíblia fala lá no final de Apocalipse, para não tirar nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma letra da Bíblia, que aquele que tirar uma letra, uma palavra, será tirado sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E será acrescentado na vida dele as pragas que estão escritas nesse livro. Então, se não fosse importante, não teria sido registrada. Tudo bem que para você ler todo dia, para você meditar, talvez é meio difícil de entender, mas é bom você conhecer. É bom ler uma vez, duas vezes, algumas vezes na vida, para você conhecer a palavra de Deus. Porque se algum dia alguém for te falar o contrário, você sabe que é mentira. Como é bom, gente, nós conhecermos a palavra de Deus. Porque na hora que vem com mentira para cima de nós sabemos que é mentira. Senão você acredita em tudo. Quando eu não conhecia a Bíblia, eu acreditava. Eu achava que a pessoa está falando é porque sabe, né? Só que tem os filhos de Satanás aí que ficam espalhando mentira. Então vamos conhecer a Bíblia para que você possa dizer não para Satanás. Posso dizer não para as obras das trevas. Posso dizer não para, né, as filosofias aí, as coisas erradas. Os achismos. Seja um todo. Acho que eu li até aqui. Eu terminei 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderam as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Versículo 7. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parede de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo, para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. As armações do tabernáculo. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. Duas bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo.
O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. O véu. Faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Oh, meu Deus! Gente, a gente fica cansado, né, de ler. E procurar ler com pontuação, né, gente? Isso é muito importante. Que às vezes a gente lê sem pontuação e não dá para entender direito. E muda o entendimento da palavra de Deus. Se a gente não lê direito com pontuação. Lembrando que Deus está falando que obra de bordador, obra de arte. Porque Deus que capacita as pessoas. Não é porque tinha um bom lá no pedaço, não. É porque Deus capacitou alguns para ser artífice, para ter aquela arte de fazer aquele tabernáculo, aquela arca da aliança, do jeito que Deus queria. Tudo bonitinho, tudo caprichado. Porque Deus, às vezes, tem gente que, né, pensa assim, para Deus pode ser de qualquer jeito. Engano. Para Deus não pode ser de qualquer jeito. Né? Para as pessoas, a gente pode até fazer, mais ou menos. De preferência, né, que a gente faça tudo com carinho. Mas, se for fazer de qualquer jeito, faça para o homem. Para Deus, não brinque. Para Deus, faça direito. Porque Deus é amor. Mas Deus é fogo consumidor. Como ele consumiu os filhos de Arão. Mais para frente, nós vamos chegar lá. Fizeram alguma coisa relaxadamente. E a Bíblia fala, maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quando for fazer qualquer coisa para Deus, faça com mais capricho, com mais carinho, com amor, com dedicação. Porque Deus é Deus. Vamos ler o capítulo 27 de Êxodo. O altar dos holocaustos. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique a meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de... Ai, Jesus, vamos ver. Revista de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. O pátio. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas.
O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 65 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e base de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo. Peraí, tem ponto não, né? É vírgula. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. O óleo para o candelabro. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor. Não, vírgula, né? Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Então, gente, às vezes as pessoas pensam assim, na época, que agora não usa isso mais. Agora é diferente. Agora o Novo Testamento, vocês vão aprender lá quando chega a época de Jesus, que Jesus se manifestou ao mundo, Porque Jesus já existe desde o princípio. Então mudou muita coisa e melhorou muito para o ser humano poder obedecer. Porque antigamente as leis eram muito rígidas, lá atrás, no começo. Então é para ser obedecida. Às vezes a pessoa não concorda, não tem que concordar, não. A palavra de Deus é para ser obedecida. E não para saber se você concorda ou não. Você pode discordar? Pode, por sua conta e risco. Porque a palavra de Deus é uma lei, é uma aliança, é um pacto. É uma aliança com o homem, com o ser humano. E graças a Deus por isso, que nós temos esse manual de vida. Do jeito que o mundo está perdido hoje, se a gente não tivesse esse manual, estava de mal a pior. Ainda estaria pior do que está. Porque hoje em dia tudo é liberado, homem com homem, mulher com mulher. A pessoa escolhe que sexo quer ser. Jesus Cristo, tem misericórdia, né? Então, ainda bem que nós temos a lei, a aliança, o testamento, o novo, o velho testamento, para que nós possamos ler e entender e obedecer e agradecer a Deus por essa bênção. Porque é um presente de Deus, nós temos a Bíblia, nós temos o manual de vida, para que nós possamos andar no caminho certo. E esse caminho certo se chama Jesus Cristo. Meus queridos, por hoje é só. Amanhã, hoje é 23, E amanhã nós vamos ler, amanhã é dia 24 de fevereiro, nós vamos ler o capítulo 28 de Êxodo. No 40 nós vamos terminar. No 40 nós vamos terminar esse livro, de Êxodo. E vamos passar para Gênesis e Levítico. Depois do Êxodo é Levítico, os 5 livros da lei. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Deus que abençoe e a paz seja com vocês, com todos nós, em nome de Jesus.